sou José Ático e esse é o Histórias de Teresópolis, uma releitura dos fatos marcantes do passado, sua importância para a história da cidade e as consequências que chegaram até os dias de hoje. Para falar sobre a Casa de Cultura de Teresópolis, desde a sua criação até os dias de hoje, está comigo o jornalista, pesquisador e historiador Vanderlei Pérez. Vanderlei, você que foi secretário de Cultura do município, qual a importância na época, 1988, mais exatamente dia 29 de maio, vai completar mais um aniversário agora a Casa de Cultura, qual a importância da criação de uma Casa de Cultura em Teresópolis naquela época? A criação da Casa de Cultura, ela foi revolucionária para a cultura local e inseriu uma forma diferente de se olhar a cultura no município. É uma obra grandiosa, considerando um município de 170, 175 mil habitantes, mais grandiosa ainda para a época, 1988, quando certamente nós tínhamos ainda outras carências na cidade. Mas é uma grande obra feita pelo ex-prefeito Celso Dalmaso, naquele ano de 88, quando também naquele governo foram feitas duas outras obras muito importantes para a cidade. A aquisição e recuperação do centro turístico no Soberbo, que era um casarão abandonado, uma coisa muito feia, e um monstrengo que a gente tinha aqui do lado da prefeitura, que era um prédio abandonado, dois prédios, um anexo com o outro, onde foi construído ali o centro administrativo, que depois veio a ganhar o nome de Celso Dalmaso também. Mas a Casa de Cultura, ela, além de ser um prédio muito importante para a cultura, ela foi também, a construção da casa foi muito importante para uma revitalização do bairro do Alto. Ela pega um terreno degradado, um charco, esse terreno é aterrado e constrói-se ali uma casa, uma construção de 770 metros quadrados, num terreno de 5 mil metros quadrados, onde o restante do terreno também é aproveitado como uma praça que interage muito bem com as comunidades vizinhas. Nós temos ali duas comunidades carentes próximas, Beiralinha e Caxangá. Temos o bairro São Pedro, a parte alta do bairro São Pedro que surgiu depois, mas todos esses bairros do entorno falam muito bem, se comunicam muito bem com a casa, que é voltada mais às pessoas carentes do que necessariamente às pessoas de cultura. Então a casa ela tem uma importância para a cidade maior, porque além dela atender a cultura, além de atender os artistas, os intelectuais, ela promove também, com os seus cursos gratuitos, uma inserção social daquelas pessoas que moram no entorno. Tanto que é uma casa que não sofre degradação. Você vai ver em alguns bairros as escolas sendo destruídas pelos vizinhos, por aquelas pessoas, pelos vândalos vizinhos, mas ali a casa está sempre bem conservada, bem protegida, porque ela é útil àquelas comunidades próximas. Tem muita gente que acha que aquele projeto é do Oscar Niemeyer. Não é nada disso, né? Nós temos em Teresópolis apenas uma obra do Oscar Niemeyer, uma obra até discutida, discutível se ela é do Niemeyer ou não, mas é do Niemeyer realmente, que é a Escola Ginda Bloch. A Escola Ginda Bloch foi construída pelo Bloch, ele deu de presente à cidade, foi feita dentro de uma praça, e essa obra é uma obra das obras que não estão no catálogo do Niemeyer, mas é reconhecidamente do Niemeyer e é um prédio, inclusive, tombado. Nós conseguimos um decreto de tombamento para esse prédio da Escola Ginda Bloch. A Casa de Cultura também está tombada, mas a sua arquitetura, mas é um prédio construído, pensado, né, por um teresopolitano, um engenheiro teresopolitano, funcionário da prefeitura, o Sabino. Você lembra dele? Você trabalhou com ele, né? Jorge Sabino. E é uma obra interessantíssima, porque eu recebi muitas pessoas para conhecer a Casa de Cultura, quando eu estive secretário, e elas ficavam encantadas com a forma que a casa foi feita. Ou seja, uma casa onde tem um auditório central, uma construção hexagonal, então ela tem um auditório central, capacidade para cerca de 200 pessoas, ela tem um corredor que serve para acesso a todos os espaços ao lado e serve para exposições e utilização de um corredor largo.
E tem uma sala de dança muito boa, uma sala de artes, né, muito interessante também. E ali a casa abriga ainda duas entidades da cultura muito importantes na cidade. A Sociedade dos Artistas de Teresópolis, são os artistas plásticos, e a Academia Teresopolitana de Letras, que traz esse tom de intelectualidade. É uma casa que atende mais as pessoas simples do dia a dia, que atende mais as pessoas comuns que necessariamente os intelectuais. Na sua segunda passagem pela Secretaria de Cultura, você encontrou a casa num estado fechada, num estado não muito bom. O que foi isso e o que foi possível fazer? A Casa de Cultura, ao longo desses 27 anos, ela sofreu alguns reveses, né? Nós tivemos períodos, a gente nem lembra disso, imagina a Casa de Cultura fechada 1, 2 meses. Nós tivemos a Casa de Cultura fechada cerca de 1 ano, porque um prefeito achou que aquela casa não era útil e fechou, acabou com os cursos. E aí vem a degradação da casa, o telhado quebrou, as paredes encharcaram todas, ou seja, a casa foi se perdendo. E tentou-se até fazer ali... Exatamente. Dar outra utilidade para aquele prédio. Loucura isso, né? Imagina, se cogitou de fazer ali um posto de saúde. Posto de saúde. Ora, faz um posto de saúde em outro lugar. Você não pode pegar uma área que já é útil para uma comunidade, como uma área de cultura, e fazer isso um posto. Mas essa ideia foi abortada e a casa, acabaram reformando a casa. Uma reforma meia bomba, tirou um pouquinho, perdeu um pouquinho a característica original da casa, mas foi feita a reforma e a casa voltou a funcionar. E ao longo desses anos, com o empenho dos diretores da casa, dos secretários de cultura que a gente teve na cidade, a casa vem sobrevivendo e vem sendo cada dia mais útil à cidade. Em 2013, quando eu voltei à Secretaria de Cultura, a casa estava bem degradada. 12, 13 vidros quebrados, fechados com tapume, as paredes todas pichadas, tinha cerca de umas 15 telhas quebradas, o telhado era uma peneira, então quando chovia encharcava os corredores, as massas das paredes já estavam detonadas, a casa estava em ponto de ser interditada. E aí nós fizemos um mutirão com os próprios funcionários da cultura, a gente pediu... Eu usei do meu prestígio com alguns secretários e consegui também alguns funcionários emprestados por um período de 2, 3 meses. E naqueles meses ali de janeiro, fevereiro e março e até abril, nós reformamos a casa para a inauguração, para uma reinauguração, para uma reabertura, uma revitalização dos 25 anos que ocorreu em 29 de maio de 2013. E aí, aproveitando esse investimento, essa melhora que a gente fez na casa, a gente também ampliou algumas proteções da casa, por exemplo, colocando um sistema de vigilância na casa. Aquela casa toda envidraçada não tinha câmera de vigilância. Hoje ela tem 12 câmeras de vigilância com um sistema interno de monitoramento e com monitoramento ligado à guarda municipal. Ou seja, se alguém chegar e quebrar um vidro, jogar uma pedra no vidro da casa, ou chegar e pichar, vai ter um guarda municipal lá na sede da guarda olhando a tela da Casa de Cultura, tomando conta dela. Curiosamente, depois que a gente colocou esse sistema de vigilância, a casa não teve 1 ou 2 ocorrências de pichações, mas nada aquela coisa de ficar toda tomada de pichação. Foi muito interessante ter feito essa reforma e, principalmente, ter sido colocado um sistema de vigilância na casa. Ao longo desses 27 anos, né, a gente passou, a cidade teve alguns secretários de cultura que é até bom lembrar, né? Por exemplo, eu me lembro do Gastão Neves, teve uma importância, que deu uma importância à Casa de Cultura. Muita gente acha que o Gastão Neves é importante pela Feira do Alto, pela Feira de Artesanatos. Até que a Feira de Artesanato tem a ver com cultura, porque era uma feira pensada para artesanato. Se ela tomou novos rumos é outra coisa. Mas o Gastão, ele foi importante para a Casa de Cultura, não foi? O Gastão foi importante, certamente foi o nosso secretário de Cultura mais importante, primeiro pela sua intelectualidade e pela forma como ele defendia com unhas e dentes a questão da cultura. E era necessário um secretário de pulso forte para, naquele momento onde se discutia a necessidade de uma Casa de Cultura, ele ter os argumentos para defender. E certamente que o jogo político, a mesquinhez dos adversários políticos do prefeito da época, fizeram com que houvesse esse embate. Nós precisamos de uma Casa de Cultura?
770 metros quadrados de obra. Pô, e a prefeitura está precisando de expansão, alguns bairros estão precisando de posto-saúde, então havia essa pequenez no discurso, né, no discurso político. Mas ele defendeu, e depois também veio a Marionor, que foi a nossa segunda secretária de Cultura, e depois dela, certamente, nós tivemos aí o Edgar Lira, o Álvaro Couto, o Sérgio Nazaré, Elias Martins, secretário de Cultura também, Gilberto Nascimento, Hélio Delgado, professor Hélio Delgado, secretário de Cultura, Terezinha de Jesus, Sandra Pimentel, Silvio Delgado, Álvaro Melo Couto, irmão da Marionor, né? O Álvaro Crispino, Fátima Guedes, a cantora, a Lizemara Guedes, e aí depois eu venho ser secretário em 2009 e 2010, e em sequência vem o Arnaldo Almeida e o atual secretário, o Ronaldo Fialho. Ou seja, a casa experimentou várias gestões diferentes, mas ao longo também desse período de gestões de secretários diferentes, a casa contou também com os diretores, porque as pessoas pensam que a cultura funciona especificamente na Casa de Cultura. Não, o secretário tem outras obrigações, tem outras funções. Exatamente. E a casa ela tem uma vida importante. A casa tem a sua vida. Lá no dia a dia. Né? A casa tem sua vida própria, né? E esses diretores foram muito importantes para que a casa tivesse, para que a casa tivesse essa utilidade, né? Então ele é aquele funcionário, aquele servidor de primeira hora que vai ver o que precisa ser feito, é o crítico, é o que toma conta dos professores, se os professores estão atendendo bem os alunos, se não está tendo evasão. Então, o diretor da Casa de Cultura é um cargo muito relevante. Hoje, a diretora da Casa de Cultura é Regina Tavares, uma professora, ela é muito engajada, já tinha a sua experiência de gestão em creche, em escola municipal. Então, quando nós levamos ela para ser a diretora da casa, foi um ganho muito grande em 2013. Mas nós tivemos outros diretores, a própria Belkis Morgado, professora também, foi a nossa primeira diretora da Casa de Cultura, Márcio de Paula, artista plástico, Elias Martins, artista plástico, o Álvaro Melo, Ricardo Guarilha, professor de pintura da casa, professor de arte, muito interessante, o Roberto de Paula, o Neide Ferreira, o César Carline, Rosemary Xavier, a Rose, a Maria Helena Guimarães, o Ayrton Rebelo, que foi o diretor da casa até então, até 2012. Ou seja, são pessoas também que têm a sua relevância, deram a sua contribuição para que a casa fosse essa casa com tanta utilidade para a cidade e para a cultura, mantivesse o pique. Não depender apenas, o secretário tem as suas obrigações, cuida lá dos outros problemas da cultura e até mesmo do relacionamento da cultura com a máquina pública, né, com a máquina administrativa, com as secretarias meio, e vem o diretor da casa que toma ali à frente desse grande desafio que é gerir uma casa com capacidade para mais de 1000 alunos. Agora, a gente antes do programa aqui, você me falou que 4 funcionários vêm desde a época da criação e estão até hoje lá. É isso mesmo? É interessante, né? Em 2013, quando a gente fez essa solenidade de 25 anos da casa, onde foram feitas homenagens ao próprio Sabino, ao Celso, os dois estiveram presentes nesse dia lá, nessa noite, conhecendo, voltando à casa, né? O Sabino mesmo tinha bastante tempo que não voltava lá, o Celso, mais de 10, 15 anos que não voltava à casa, não tinha sido convidado a conhecer a casa que ele construiu, né? E nós detectamos, então, 4 funcionários na época, que eram funcionários primitivos, que entraram na prefeitura para trabalhar na cultura. E estavam lá, então, desde os primeiros dias da casa, que foram o Carlos Gomes, o seu Carlinhos, inclusive, quando ele foi... ele depois, em 2014, ele se aposentou e continua frequentando a casa como se funcionário fosse, né? E lá ainda estão a Zélia, né, a Regina Lima e a Neuzinha, que são 3 meninas que trabalham na casa desde 88 e que ela tem uma identidade muito grande com a casa, né? São pessoas engajadas, como são também todos os funcionários. A cultura em Teresópolis ela tem uma característica muito comum, porque acontece com a Secretaria de Cultura o que não acontece com outras secretarias. Os funcionários se adonam da secretaria. E o secretário não atrapalhando, a secretaria funciona muito bem. Eu não resisto a voltar um pouco no início da reportagem. Nós falamos da estrutura física da Casa de Cultura, né? Eu não resisto àquela ideia inicial do Sabino, do Jorge Sabino, o arquiteto,
que ele colocar grama no telhado, que é uma ideia que depois veio a ser muito usada, mas em 1988 quase ninguém pensava, pelo menos aqui no Brasil, pensava nisso, né? Você tem um telhado, é muito bonito. Hoje muita gente faz, né? Mas aquilo parece que não coube no orçamento da casa, é isso mesmo? Nesse novo modelo de entendimento da construção, né, civil no mundo, já está se admitindo de uns 10 anos para cá a possibilidade de uma cobertura verde. Já existem em vários lugares telhados verdes. Mas imagina em 1988 um arquiteto Exatamente. de Teresópolis querer fazer um gramado no telhado da Casa de Cultura. E o Sabino sonhou isso, foi motivo de briga, o Celso não queria de jeito nenhum, o orçamento já estava estourado, não tinha como fazer esse telhado. Era também, porque você tem que ter um processo de drenagem, manutenção muito mais difícil, tanto que a manutenção desse gramado seria tão difícil que os lagos originais da Casa de Cultura foram aterrados, porque dá trabalho limpar um lago toda semana. E o lago tem que limpar toda semana, tem que tirar os parasitas, tem que limpar a água, tem que proteger a água de infestações. Então, ou seja, é muito mais cômodo chegar e aterrar, jogar a terra dentro do lago e fazer um cimentado. Só que descaracterizou um pouco a casa. A Casa de Cultura, como era em 1988, ela era muito mais bonita do que é hoje. Mas, do jeito que está, mantendo como está, é o que nós temos, é o que restou. É importante que a gente continue. E como é um bem tombado, certamente qualquer obra que a prefeitura, um prefeito maluco aí queira fazer na casa, ele vai ter que ouvir a Secretaria de Cultura e o Conselho de Cultura. Então, hoje, pela lei, você não pode fazer obras em bens tombados pelo município sem ouvir o Conselho de Cultura. Então, o Conselho de Cultura, as pessoas têm que estar engajadas, atentas, para que ela não sofra esse tipo de agressão. Me diz uma coisa. Assim, você que sempre esteve ligado à cultura, eu também me lembro de algumas coisas, mas quais foram os eventos que você acredita que tenham sido mais importantes, eventos que tenham acontecido na Casa de Cultura? Recentemente, no ano passado, 2014, foi realizado na Casa de Cultura, no anfiteatro, que é um espaço muito pouco usado, era até então muito pouco usado, um festival de rock. Então você imagina um roqueiro, um ser estranho, um cara complicado de lidar. Nada. Aqueles caras de preto, todos tatuados, com criancinhas de 4 anos, foi um evento muito agradável. Foi a primeira vez que aquele anfiteatro foi utilizado, montado um palco nele para atender um evento público no entorno da casa. Mas a primeira vez, especificamente no anfiteatro. Mas o entorno da casa, a praça e até a própria rua, vinha sendo usado antes, muito bem, para a Festa das Colônias, por exemplo, que foi talvez o grande evento que a Casa de Cultura deixou. É um legado realmente que não foi aproveitado, porque nós tínhamos ali uma festa que promovia o conhecimento da cultura mundial, né? Você tinha uma festa onde vinham as colônias, vinha representantes das colônias, de imigrantes que vieram para Teresópolis e que participaram do processo de colonização do município e que eram ali então homenageados e mostravam a sua cultura. Isso se perdeu porque transformou-se esse evento, criado lá nos anos 90, nos anos 80 e 90, transformou numa festinha de bairro, uma festinha de quermesse, com os grupinhos de pagode e essas coisas ruins que tem nessas festinhas. Então, acabou o evento, o grande evento da Festa Colônia, que é uma coisa que a cidade ainda deve e que precisa voltar. Eu me lembro também de exposições importantes, exposições muito importantes. Uma exposição que eu particularmente gostei muito foi a exposição do Robin, acho que foi ano passado. Você se lembra de outras exposições assim importantes na Casa de Cultura? A sala de exposições, ela abriga as exposições mais importantes da cidade. É o melhor espaço público que nós temos hoje para exposições. E todos os grandes artistas, todos os artistas de Teresópolis praticamente já expuseram na Casa de Cultura. A Arte faz uma exposição coletiva, que é a Semana da Primavera. Então, ou seja, esse espaço é muito útil para essas exposições. E acontece de termos ali algumas exposições
que vêm de fora, de alguns artistas. Nós tivemos recentemente mesmo uma exposição de artistas do Brasil inteiro. Ou seja, de cada estado um artista mandou um representante, uma obra representando o seu estado. Muito interessante, porque você começa a conhecer a arte como ela é interpretada nos outros estados do Brasil, né? Então, mas a casa em si, ela tem uma agenda muito cheia. Se você analisar, mesmo nos períodos onde a cultura produz pouco, onde a gestão da cultura favorece pouco a cultura local, ainda assim a Casa de Cultura atende bem porque ela tem essa coisa da vida própria, ou seja, o artista vai lá, organiza uma exposição, ele ajuda a fazer, ele busca os apoiamentos na iniciativa privada e tal, não depende nem da prefeitura, porque a casa tem vida própria e daí ela tem tanta utilidade e consegue sobreviver aos períodos ruins que a cultura passa na cidade. Me diga uma coisa, eu pessoalmente não acho que a Casa de Cultura seja subutilizada e eu acho que está certo ela ser virada para a cultura de Teresópolis, digamos, as pessoas que fazem a cultura na cidade. Agora, você acha que tem maneiras ou seriam necessários mais recursos para a gente ainda incrementar mais ainda a Casa de Cultura? Ou seja, nós temos em torno de 1.500 alunos hoje, né, nos diversos cursos. Uhum. Você acha que isso poderia aumentar? Da mesma maneira, você poderia ter, por exemplo, um pouco mais de teatro na Casa de Cultura? Eu estou querendo saber qual seria a fórmula para a gente incrementar ainda mais as atividades da Casa de Cultura. A casa, ela atende, então, os artistas, os intelectuais, nos seus espaços da Sociedade dos Artistas, da Academia de Letras e nos outros espaços da casa que eles podem usufruir. Mas, por ser esse elemento de inserção social e de inserção cultural dos jovens do entorno e dos jovens da cidade, de toda a cidade, porque a casa tem alunos de toda a cidade, eu acho que a prioridade hoje de qualquer secretário deve ser manter a integridade dos cursos, né? Então, nós temos na casa, quando eu cheguei na Cultura em 2009, eu encontrei 14 cursos e cerca de 800 alunos. E já em 2009, nós pulamos para 1.300, 1.400 alunos e 20 cursos. Então, alguns cursos novos foram abertos, dança de rua, mais cursos de teatro. A casa tem 4 professores de teatro, tem 3, 4 professores de violão, tem os professores de artesanato, de arte, de pintura, ou seja, o foco deve ser, em hipótese alguma, reduzir o número de professores, porque enquanto algumas secretarias usam seus cargos para nomeação de amigos, de companheiros políticos, a cultura vem usando esses cargos para a contratação de professores, porque a gente fala dos professores dedicados da casa, e nós temos lá, Teresópolis tem grandes professores, né? Esses professores são cargos nomeados. Um professor que dá uma carga de 15, 18 horas por semana na Casa de Cultura e atende 30, 50, até 100 alunos, ele recebe o cargo dele é equivalente a desses vagabundos que não trabalham e que ficam na esquina falando bem do prefeito ou mal dos adversários do prefeito, que ganham para isso. Ou seja, então a casa ela tem essa estrutura de cargos, são 28 cargos, alguns cargos são cargos que só podem ser dados aos funcionários, são cargos usados como complemento de salário, mas aqueles 15 ou 16 cargos que a cultura tem, eles devem sempre ser usados para a contratação de professores, porque desde o início da casa foi assim, né? Diretores de artes visuais, diretor de patrimônio, você tem todos os diretores, o chefe de seção, voltados para a cultura. Então, jamais, em hipótese alguma, a cultura pode abrigar fantasmas. Como ocorreu quando eu cheguei lá em 2013, nós tínhamos 10 fantasmas na cultura. Pessoas que eram alheias, ninguém sabia quem eram. Os contra-cheques delas chegavam na secretaria, mas ninguém sabia quem eram essas pessoas. Nunca chegaram para trabalhar lá. Então, a primeira coisa que nós fizemos, eliminar os fantasmas e colocamos mais professores, reorganizamos a casa. Agora, recentemente, alguns professores foram exonerados, 5 ou 6 professores exonerados, e com isso reduz a carga de aulas. Você vai perder 200, 250 alunos. Isso é muito ruim. E a gente que é interessado na cultura,
deve estar atenta para que isso não ocorra, para enquadrar os gestores, para enquadrar o prefeito, a usar o prestígio junto ao vereador para que a cultura não seja vilipendiada com essa agressão. Me diga uma coisa, alguns professores, eu me lembro assim do Jorge Pécolas, mas alguns professores que foram na Casa de Cultura são pessoas de nome nacional. Cita aí alguns deles. A gente tem uma ideia de que o curso é gratuito, então o professor é aquele cara que não tem o que fazer e vai dar aula na Casa de Cultura. E não acontece isso. Os professores da casa são de padrão, entendeu? Para qualquer curso bem pago no Rio. Você imaginar que a Casa de Cultura oferece um curso gratuito com Ayrton Rebelo, por exemplo, com Jeremias, professor de violão. Então nós temos ali cursos muito relevantes. E pela casa passaram vários professores, né? Márcio Pombo, o Rogerinho, Marcos Wolff, o Paulo Guerra. Né? Então você tem o Levi, que é um voluntário da cultura, ele é professor, tem sua turma de alunos e não ganha por isso, porque ele é voluntário. Né? Tem realmente grandes nomes. O Pécolas é um aluno do Turíbio dos Santos, então, ou seja, um grande professor, não está mais com a gente, já caçou, já o solvou, já está no Rio fazendo outros cursos, mas foi professor da casa até o ano passado. Então a casa tem realmente professores renomados e muito importantes, e pela casa passaram vários grandes nomes das artes, né? Berta Nova, poxa vida, Arlete Saraiva, professora de dança da casa, né? Sem querer ser indelicado e não citar mais gente para não falar, mas não ser delicado com outros grandes professores que ainda estão aí e que atendem a casa, não são professores mais, mas também têm uma relação de carinho muito grande com a casa até hoje. Esse foi o Histórias de Teresópolis. Até o nosso próximo encontro.